Olá a todos e a todas, agradeço a oportunidade em participar desta exposição da terceira Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Sociedade, Cultura e Poder, realizada pela Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Tenho certeza de que esta troca de experiências e o debate articulado à produção acadêmica é fundamental para a difusão de conhecimentos e aperfeiçoamento das atividades voltadas à pesquisa científica. Sou Heloísa Amorim Pereira Louro, doutoranda pela Universidade de São Paulo, mestre em Educação pela Universidade Federal de São Paulo e especialista em coordenação pedagógica pela Universidade Federal de São Carlos. Sou supervisora escolar da Rede Municipal de São Paulo, pesquisadora na área de História da Educação, das práticas culturais e da ação política dos intelectuais mediadores nos processos educacionais no Brasil. Este artigo foi escrito em coautoria com a professora Soraya Regiane Carlos, doutoranda pela Universidade de São Paulo, mestre em História da Educação pela Universidade Federal de São Paulo, licenciada em Pedagogia e Letras, atuando no cargo de coordenadora pedagógica da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e como formadora de professores pela Diretoria Regional de Ensino. Ela é docente de língua portuguesa na Rede Municipal de São Paulo. E no campo da pesquisa histórica, dedica-se aos estudos de métodos e modelos linguísticos aplicados ao ensino da língua. A pesquisa, que será apresentada aqui, recebeu o título Cartas Pessoais de Mary Buarque como fonte histórica. O artigo é um extrato das minhas pesquisas de doutorado sobre a trajetória da educadora paulista Mary Buarque. Em consonância à relevância da ampliação das fontes de pesquisa documental à história da educação, nos propomos então analisar as cartas produzidas pela educadora, escritora e compositora Mary Buarque. Documentação de caráter íntimo, reveladores tanto da sua trajetória profissional quanto da sua vida pessoal. Mulher que alcançou papel de destaque no âmbito das propostas educacionais em São Paulo, a partir dos anos de 1920, na interface com seus pertencimentos sociais e familiares, e também por sua atuação no meio cultural e educacional. Nesse sentido, ao explorar a dimensão narrativa das cartas, buscamos encontrar informações que dessem indícios de aspectos da sua realidade cotidiana, com a exploração cuidadosa de uma média de 30 correspondências, datadas entre os idos de 1956 e 1968, destinadas a seus familiares. Vale dizer que após a segunda metade do século XX, diferentes materiais impressos passaram a constituir o corpus documental dos estudos de história e historiografia educacional no Brasil, direcionando o olhar do pesquisador para um outro conjunto de fontes impressas e arquivísticas, até então secundarizadas nas produções historiográficas. Sob essa ótica, as memórias e narrativas pessoais, tidos como gênero textual utilizado na comunicação entre os sujeitos, se inserem como valiosos registros. Ao circunscrever as pesquisas na perspectiva da história cultural, o olhar do pesquisador tem sido redimensionado para uma multiplicidade de materiais de arquivos privados que passaram a ser objeto de investigação do historiador, composta por cartas pessoais, diários íntimos, correspondências, bilhetes, fotos, filmes, depoimentos, biografias e autobiografias. Simultaneamente, a história da educação e a história cultural se entrecruzam no estudo de uma variada teia social e cultural, formada pelas experiências vividas na trajetória de sujeitos comuns, não mais somente circunscrita apenas em explorar um diálogo ligado à política educacional.
Essa aproximação, proposta através do uso das memórias e narrativas como fontes primárias, além de permitir a ampliação do campo investigativo para a coleta de informações, possibilita ao pesquisador analisar a concepção que o próprio signatário faz das suas experiências pessoais ou profissionais. Ainda, dentro dos estudos históricos, a utilização de correspondências pessoais como objetos de pesquisa reconstrói narrativas referenciadas pelo próprio autor e permite alçar um passado legível proveniente de uma prática discursiva intimamente ligada às suas experiências e vivências pessoais, cada qual absolutamente singular. Quando o pesquisador opera novos recortes, deslocamentos e leituras na apreensão e aproximação do campo individual, proporciona um alargamento dos limites e possibilidades das realidades históricas, através da intertextualidade com elementos aparentemente secundários, que ajudam e auxiliam a preencher as lacunas dos acervos documentais. Outro ponto de discussão no artigo aborda o movimento que levou a uma redefinição da produção historiográfica sobre educação no Brasil, que se expressou antes no domínio da pesquisa, a partir dos anos de 1980, a chamada história cultural. Porém, vale considerar que a história cultural já era praticada tradicionalmente na Alemanha desde 1780, ao produzir registros sobre a cultura humana e a cultura de regiões específicas ou nações. Essas discussões, elas acabaram por favorecer a reflexão sobre questões metodológicas e conceituais no Brasil, contribuindo para uma melhor compreensão dos fenômenos ideológicos e culturais, vindo então a sedimentar práticas de discussões historiográficas em torno de temas, questões e procedimentos, produzindo desse modo certa tradição disciplinar partilhada pelos historiadores da educação. Esse período também testemunhou a definição de uma nova perspectiva de análise historiográfica, nomeada de microhistória, nascida em contrapartida à construção de uma história social, até então narrada sob a ótica de um modelo de história econômica, baseada no uso de métodos quantitativos para descrever tendências gerais, sem atribuir valor às variedades e especificidades da localidade. Além disso, o encontro da história com a antropologia intensificou a valorização do estudo de caso por haver, nessa perspectiva de abordagem, espaço para se discutir a cultura, a liberdade em relação ao determinismo cultural e aos indivíduos. No debate historiográfico brasileiro, merecem destaque os micro-historiadores italianos Carlo Ginzburg e Giovanni Levi, presentes em muitas produções acadêmicas nacionais, tomados como referenciais teóricos para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa livre dos limites impostos por uma abordagem tradicional da história. Conhecer a nova história cultural com especial atenção à microhistória nos permite refletir entre essa tênue lacuna que separam cartas históricas de fontes epistolográficas, considerando a importância destas como fontes documentais ou não, haja vista que a passagem de uma para outra dependerá, em grande medida, do reconhecimento por parte do historiador dos fragmentos da história que permeiam suas entrelinhas. Por fim, é preciso considerar que o processo de reconfiguração da historiografia educacional se fortaleceu ao desencadear manifestações em apoio a diversos pesquisadores e entidades de pesquisa, a favor da ampliação das fontes
e a uma mudança de paradigma na investigação de documentação histórico-educacional e colocou em discussão aspectos da circulação de uma multiplicidade de dispositivos materiais fundamentais com vistas à renovação dos estudos históricos no Brasil. Agradeço a todos da comissão de organização do evento pela participação e pela oportunidade.